um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês. Hoje eu tenho um convidado, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão gostar da entrevista dele, entendeu? Presta atenção que vocês vão gostar muito. Eu já vou aproveitar para desejar para vocês um Feliz Natal, que vocês possam curtir bastante. Não esquecer o motivo do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus. Então, vamos focar bastante nisso também, né? Isso e unir cada vez mais as famílias, os amigos, não é isso? Então, um beijo muito grande para vocês e curtam bastante a noite de Natal. Vou apresentar o meu convidado, uma pessoa que eu conheço que não tem muito tempo, mas que eu admiro demais, demais mesmo. E eu acredito que todo friburguense que conhece admira. É o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Antônio. Boa tarde, Dom Luiz Antônio. Boa tarde, dona Marli. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui na alegre presença da senhora. Ah, que bom! Puxa vida, eu sei que o senhor tem uma agenda cheia, né? Muita visitação, muita coisa, né? Mas a gente sempre encontra um momento para estarmos juntos e também transmitir uma mensagem, né, de Natal. Pois é, por isso que eu acho que eu convidei por isso. Uma mensagem de Natal que é tão linda, né? Acho que faz parte da gente, não é isso? Então vamos falar em Natal, vamos falar um pouco do Natal? Vamos. Então, a senhora já fez a introdução muito bem feita. O nosso olhar deve se voltar para o aniversariante. Exatamente. Que é Jesus Cristo, né? O Natal é, por tradição, uma festa familiar, né? E a senhora também já falou, né? Unir as famílias, né? Mas a sua fala tem mais força. Unir as famílias. A gente vê muitas famílias divididas, né? Por vários motivos. Esse ano ainda teve um motivo a mais, que foi a questão política. Foi. Mas a gente sabe, tem conhecimento de muitas famílias separadas, divididas, irmão que não fala com irmão, enfim. Por isso nós criamos o Dia Diocesano da Reconciliação, que foi dia 16 de dezembro, para que a gente pudesse preparar, né, o coração para acolher Jesus. Então eu dizia justamente isso, só tem festa quando tem perdão, né? E a parábola do Pai Misericordioso já falava isso, né? O pai, quando o filho volta, mandou fazer uma festa. Então, a festa vem depois do perdão. Então, que a gente aproveite esse tempo que ainda falta para o Natal, né? Para que a gente possa se preparar bem para acolher Jesus, sobretudo buscando a reconciliação, as famílias reunidas, né? Para acolher Jesus que vem, para nos trazer a paz. Ele é o príncipe da paz, é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, que esse Natal seja assim vivenciado em família, com perdão, com amor, com paz, com respeito, diálogo, porque na família humana e na família de sangue, ninguém é igual a ninguém. Diante de Deus somos todos iguais. Mas na família cada um tem uma maneira de pensar, de agir, mas somos todos irmãos. Então, eu acho que o Natal é a ocasião por excelência para a gente se reconciliar com Deus, com os outros, né? Porque já temos tantas preocupações, tantos problemas, né? E quando a gente consegue dar o perdão,
quando a gente consegue, assim, pedir o perdão ou se perdoar, tudo fica mais leve, aí a festa acontece. Sim, com certeza. E eu acho que assim, que as pessoas brigam muito por tão pouco, né? Tão pouco, né? As pessoas brigam. E aquela diferença entre família. Acho que entre família não tem que haver isso. As divergências são naturais em qualquer lugar, em qualquer grupo, né? Mas a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? Com as divergências. O que nos une é o amor, né, Dona Maria? Então, e Jesus é o amor por excelência, né? É o amor feito carne, e é a palavra que se fez carne. Então, nós temos em Cristo, né, esse chamado, né, para vivenciar o perdão, o amor, o respeito, o diálogo, porque somos todos da família de Deus. Em Cristo, que assumiu a nossa condição humana, nos tornamos todos filhos no Filho Jesus. Se somos filhos, somos irmãos. Exato. E em família, sociedade, trabalho, igreja, somos todos irmãos, convivendo com as diferenças, buscando o que nos une. O que nos une é o amor. O que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Por isso, como a senhora disse, são coisas pequenas, às vezes, que a gente dá uma importância tão grande e deixa de lado aquilo que de fato tem importância, né? Na política, brigar e ficar zangados um com o outro, porque eles nem sabem que a gente existe. Nem sabe, foi brigando, perdendo às vezes uma amizade, né? Um amigo. Isso é muito mais importante, né? Porque Exato. tudo passa, o que permanece é amizade. São pessoas que fazem parte da nossa história, né? Lógico. E que nós falávamos antes, né, da entrevista ao Natal, uma festa tradicional, nossas origens, recordar nossos pais, nossas tradições, né? Isso não podemos permitir que nada vai aí nos afastando daquilo que de fato é essencial. Eu acho que também na noite de Natal as pessoas se exageram muito, né? Bebeteio, aquela coisa, acabam discutindo, brigando. Eu já presenciei todas essas coisas, não da minha família, mas as pessoas com quem a gente convivia, né? Tem algumas discussões que surgem assim nesse período do Natal. Quando o padre atendia muitas pessoas depois do Natal, né? Porque de repente também tem um princípio, a gente acaba às vezes ofendendo quem mais a gente ama. Não que isso seja certo, mas às vezes acontece. E quando chega o Natal, às vezes as pessoas se sentem mais à vontade para falar, para pôr para fora. E nesse falar e pôr para fora vem discussões. De repente não é o momento certo, não é a hora certa, ou como a senhora falou, se alterou um pouco. Então, é que às vezes a gente acaba ofendendo quem a gente mais ama, né? Então, às vezes no Natal afloram questões que não estavam resolvidas. Exato. Mas se aflorarem ali, é hora de pedir para Jesus para nos ajudar, já que ele está nascendo, nós podemos renascer nele. Então, questões que porventura surgem, né? Porque a família ficou cada um num lugar, depois do Natal se reúne. E aí ficaram pendências que precisam ser enfrentadas. Aí no diálogo, no amor, né? Se a gente acolhe Jesus, o resto vem por acréscimo, porque ele é a misericórdia do Pai, ele é o perdão. Então também é natural que nesse período de Natal tenha algumas tensões. Nós estávamos falando antes do Natal, né? Mas por isso que eu falei, não só questões políticas, às vezes outras questões não resolvidas, então, né? Ou uma mensagem mal compreendida, postou no grupo lá, a pessoa interpretou mal, né? Ou uma fala, de repente tem alguma questão, e aí temos que ter uma sensibilidade. Se percebe que o seu irmão, com aquele seu neto, alguém que está um pouco ali diferente, procure ver o que aconteceu. De repente é uma coisa pequena que dá para resolver na noite de Natal, porque é a noite de paz, né? E eu passo com o meu filho, porque é só meu filho e os netos, né? Que a minha filha faleceu, então somos só nós somos umas 10 pessoas, um neto, bisneto pequenininho, tem um neto que fez 5 anos agora, segunda-feira. Parabéns. Obrigada. Então, a Gracinha, tem um bisneto que está com 4 anos. Esperto, meu Deus do céu. Não pode nem falar muita coisa perto dele. Ele chegou assim, vó, onde você vai? Você está com essa roupa? Assim, mas eu sou adulto.
Eu falei, meu Deus do céu, que é Tá isso? cuidando da avó, tá preocupada com a avó, tá preocupada com a avó. Aí ele olhou assim, vai, tá bom. Agora vamos falar um pouquinho da nossa igreja, da nossa religião, né? Tão linda, né? A noite de Natal é uma noite muito vivenciada, né? A nossa liturgia é muito rica. Mas é rica porque Jesus se fez pobre, né? Ah, sim. Jesus nasceu pobre, se fez pobre, se identificou com os pobres. Então, a nossa liturgia se torna rica por quê? Porque nosso olhar se volta para Belém, para o presépio, para o sim de Maria, para a presença de José, para os anjos, para os pastores, para os reis magos, enfim, a gente entra na cena, né? Para os animais. Então aqui a gente recorda de São Francisco, que foi o primeiro que quis, né, vivenciar esse presépio vivo, né? E a gente também tem que se colocar nessa cena, e a liturgia nos ajuda a entrar nessa cena, né, e a fazer parte desse acontecimento que transformou o mundo. É o Filho eterno do Pai que assume a nossa carne e vem ao mundo para nos salvar. Então, o convite é esse, né, para que a gente entre também nessa cena, né, e ocupe o nosso lugar nessa cena tão bonita que é o presépio, que é o nascimento de Jesus, né? Fazer companhia ali a Maria, a José, estão praticamente sozinhos, né? E aqui a gente também, entrando nessa cena, a gente vai ampliando o horizonte para tantas pessoas que também vão passar o Natal sozinhas, né? Ou no hospital, ou em casa, ou no isolamento, numa prisão, ou numa prisão, né? Ou com uma depressão, ou com uma outra situação. Então, o nosso olhar também... As pessoas de rua, né? As pessoas em situação de rua, o nosso olhar vai se ampliando, né, para essas outras pessoas, né? Ou famílias que não vão ter o que comer na ceia, né? Isso é horrível. Então, nesse sentido, a gente vai ampliando o horizonte, por isso é tão forte nesse tempo do Natal a solidariedade, que não pode terminar aqui, né? Ah, não. Nosso povo é muito solidário, então é lógico que no Natal a sensibilidade aumenta, mas essa solidariedade, esse compromisso, ele tem que continuar, né, também durante o ano. Não é só no dia de Natal, no mês de Natal não, né? Porque tem muita gente vivendo a solidão. Então, fico pensando na solidão de Maria, de José, fora, né, de Nazaré, estava em Belém, em viagem, a hora do parto, não havia lugar para eles dentro da casa, as condições todas adversas, e Jesus nasce nessa situação de pobreza, né? Também aqui podemos lembrar dos imigrantes, né? Dos refugiados, agora com essa questão da guerra, né? Quanta gente fora da pátria que vai passar o Natal longe da terra, da casa, da família. Então não dá para celebrar o Natal sem esse horizonte ampliado, né? Trazer tudo isso para a manjedoura e pedir que Jesus, então, nos ajude a resolver essas questões. Porque são questões que podem ser resolvidas com justiça, com diálogo, com partilha, com solidariedade. Por que guerra, né? Que absurdo. Depois de uma pandemia, ainda estamos nela. Ainda estamos. Mas depois de uma pandemia, a gente esperava uma realidade nova, de repente alguém declara guerra, foi no início desse ano, e aí os preços subiu tudo, e veio, afetou o mundo inteiro. Na hora que a humanidade estava se reconstruindo, eu até quando começou a guerra, eu falava, puxa vida, agora era hora da gente se unir para reconstruirmos juntos. De repente, vem destruição depois de uma pandemia. É irracional isso. A pandemia não foi mundial, mundial. Porque os efeitos mundiais, né? Porque afetou tudo. Afetou tudo. Agora a Europa lá está com problema em relação à energia, ao gás, porque é inverno, né? Então, afetou completamente tudo. Então, nós poderíamos estar focados na reconstrução. Exato. E aí o nosso olhar se voltou para a guerra. Então nós temos ainda muito que aprender com Jesus, por isso que o Natal nesse ano tem muito significado. Todo ano, né? O que a gente pode fazer, o que a gente aprendeu dessa pandemia, né? Aprendemos ou desaprendemos? Né? Acho que aprendemos muito pouco. Muito pouco.
Porque muita gente que a gente conhece foi com a mesma coisa. Então, Isso veio para o ensinamento, né? Mas ninguém a gente alcança percebe isso. isso, a gente esperava uma realidade nova, né? Mas, não sei, de repente ainda nós vamos colher ainda os bons frutos, né? Tomara, né? Porque do mal Deus sempre tira o bem, né? É. O mal às vezes é aquela moldura para realçar a beleza da tela, né? Mas o foco tem que estar na beleza da tela, não na moldura. É, exato. Mas então a gente, de repente, ainda não chegou a hora. É lógico, você está reconstruindo, veio toda a questão da guerra, a questão política, mas quem sabe a gente consegue criar condições para revisão de vida, porque a mudança passa pela pessoa, né, dona Marlene? Ah, sim. Não adianta Não falar em adianta. mudar a sociedade ou mudar Não. o outro. Eu tenho. Tem ser humano. Eu tenho que mudar, tenho que ser mais humano. Dizem que perguntaram a Santa Madre Teresa de Calcutá numa entrevista, Madre, um jornalista perguntou, 2 coisas que são urgentes, que devem ser mudadas no mundo. Ela parou, pensou, 2 coisas urgentes que devem ser mudadas no mundo, você e eu. Se nós mudarmos, o mundo já vai ser melhor. Quando a gente também cuida das nossas feridas, né, tem um autor que diz isso, Tomás Halik, quando a gente cuida das nossas feridas, nós contribuímos para a cura do mundo. É forte isso. Então, na medida que eu me torno uma pessoa melhor, eu estou contribuindo para que o mundo se torne melhor. É que às vezes o nosso olhar vai para o outro e não para nós mesmos. Eu acho que o ser humano está muito ambicioso, não acha? Muita ambição. Bom, pode Começando ser pelos políticos. o consumismo, a ambição. Eu acho assim, tem uma ambição que é positiva, né? A ambição de ser uma pessoa melhor. Ah, se fosse essa ambição, né? Poxa. A ambição de ter um país melhor, um mundo melhor, né? Exato, mas pior que Essa não, seria né? uma ambição, vamos dizer, positiva. Eu vou buscar isso, fazer de tudo para ser uma pessoa melhor, dar a minha contribuição, viver bem a minha vida, a minha fé, né? Mas tem outras ambições que são extremamente egoístas, individualistas, narcisísticas, né? Então, quer dizer, a pessoa focada nela mesma, que o Papa chama de autorreferencialidade. Quer dizer, diante de todo o cenário, a pessoa é a referência, né? Então, Jesus já nos ensina o contrário. Ele, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a nossa condição humana, se fez pobre. E nós queremos, às vezes, até ocupar o lugar de Deus. Eu costumo dizer, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós não temos o direito de criar um Deus à nossa imagem e semelhança, nem o de ocupar o lugar dele, né? Então, essa ambição está lá desde o início. Foi boa a sua pergunta. Adão e Eva foi isso. Não se contentaram de viver com Deus, mas queriam ser como Deus. É o pecado original, a desobediência, o orgulho de querer ser como e não com, né? Então essa ambição está desde E aí a pessoa vai atropelando tudo, atropela a família, os amigos, para atingir um objetivo, né? O importante é transformar nossa ambição negativa em algo bom, né? Que me ajude a ser uma pessoa melhor. Esse ter, né? ter. Muito voltado para ter. Eu tenho. Oh, meu Deus, tem uma ambição muito grande do ter, né? Mas não aí ser, não. O Papa insiste nisso. Nós precisamos passar para a lógica do ser, do doar-se, né? Não do ter, porque às vezes eu tenho tudo, mas sou vazio, né? E eu conheço tanta gente assim. Então, tem tudo porque e não tem nada. Então, porque o que eu tenho não dá o sentido para a minha vida, né? É lógico que nós temos que ter todos uma vida com qualidade, com dignidade, isso não está errado, né? Ah, sim, não. O cuidado da Não. vida, da saúde, do corpo, Faz isso parte, faz né? parte da estética, isso tudo, mas saber também que a nossa vida não se reduz a isso. Isso é importante, mas o ser, né? O ser, olhar também para o nosso ser, cuidar do nosso ser. O ter é meio, né? O ser é o fim, né? É ser uma pessoa melhor, é ter sentido, é o sentido da vida. Às vezes não, muitas vezes o ter não dá o sentido, né?
Então a gente tem que passar da lógica do ter para a lógica do ser, sem desprezar a importância do ter, porque sim, lógico. nós todos temos o direito de ter o mínimo decente para uma vida digna. Exato. Esse é um desejo de Deus. Nós temos, né, o mundo foi entregue para nós para que a gente seja também feliz, né, e contribua para que outros sejam felizes. Mas tem gente que vai atropelando todo mundo. Só para ter, né? Não é? A gente vê, até nas famílias mesmo, né? É o que a senhora falou, né? Aí já vira a ambição, né? Que vira um egoísmo, vira quase que uma idolatria. Eu tenho que ter, né? E aí você passa por cima de tudo. E às vezes, sem contar que às vezes até cai no endividamento, que causa um problema muito maior. A gente fala hoje tanto no consumo responsável, né? Bom, se eu não posso ter agora, tem que esperar. Eu aprendi assim, né? A senhora tá vendo. Né? Mas hoje, às vezes, a gente não sabe esperar, atropela e muitas vezes depois vem as consequências. Aí tira a noite de sono, né? Não, a gente tem que saber. Olha, viver, eu acho que viver é uma arte. Bonito. Né? Uma arte. Não, Viver é uma arte. É um aprendizado constante, até o último instante. Todos os dias a gente aprende. Todos os dias. Aprender, né, como lidar com as nossas emoções, com o que temos, né? Saber, São Paulo tem uma frase tão bonita, ele diz: eu aprendi a viver com muito e com nada. Exato. Eu aprendi, porque para mim o Aí centro é é uma Cristo. arte, né? É uma arte, eu queria chegar nesse ponto. Tudo depois de ter dado saber viver. Então, é essa questão. Tem pessoas que conseguem, né? Tem sim. Outras pessoas não conseguem. Qualquer diminuição um pouco na qualidade de vida já é um motivo para o desespero, né? Mas Paulo diz, já aprendi a conviver na fartura e a viver também na escassez, enfim. É um aprendizado, é uma arte. Muito bem a definição da senhora. Viver é uma arte. E tem que saber viver, lidar com essa arte, não é isso? E a arte de ser feliz vivendo. Sim, aí... Esse é um testemunho que a senhora dá para nós, né? Viver é uma arte, agora a arte de ser feliz vivendo. Mesmo, e aqui eu lembro, né, Nossa Senhora, que nos deu Jesus, né? Toda uma situação adversa. Depois tiveram que fugir para o Egito, depois voltaram, né? E depois Maria presenciando aquela morte violenta de Jesus na cruz. Mas a gente sempre vê Maria com silêncio, com serenidade, uma fortaleza interior, uma fortaleza interior. Buscava ver além daquilo que estava acontecendo, né? Então, para ver como Deus está no comando da vida. Não é resignação, não, cruzar os braços, né? Não. Mas é tentar ir além do fato, né? Isso é fé, isso é sentido que a gente estava falando, né? Senão a gente fica no fato e o horizonte não se alarga, né? Eu acho sim. Olha, Deus já me deu tudo o que eu desejava. Acho que não tem mais, acho que eu já fiz tudo na minha vida. Estou feliz com tudo que eu fiz, entendeu? Não tem aquela ambição, quero mais. Não, está ótimo onde estou. Muito bom, na minha idade. Chegar na minha idade, com essa disposição que eu tenho, com a saúde que eu tenho mais a que agradecer. Por isso, dona Marli, o Natal, a palavra do Natal é gratidão, né? Exato. Agradecer a Jesus que veio para nos salvar, agradecer tudo que temos, que somos, e no fim do ano também, junto com o Natal, a gente já engrena para o fim do ano, porque é um tempo de avaliação. O que a senhora está falando agora aqui, dos nossos telespectadores, né, para aqueles que nos acompanham, é isso. Quando a gente faz um balanço de fim de ano, a gente só tem que agradecer mesmo. Só pelo fato de estarmos vivos aqui hoje. Né? E bem. Então, poderíamos não estar mais aqui. Então, a palavra é gratidão. O saldo, eu costumo dizer, dona Marli, o saldo é sempre positivo. A gente sempre fecha o ano no azul, viu, gente? Pode ser que as nossas contas não estejam boas. Mas também não está tão ruim, não. Pode ser que as contas, os números, não estejam no azul. Mas do ponto de vista da fé, do ponto de vista humano, a gente está fechado no azul, porque estamos vivos, né? E temos muito que agradecer as maravilhas de Deus que Ele realizou em nós no passado, para a gente viver o presente
com alegria, com entusiasmo, né? Porque se a gente olhar para trás, agradece muito a Deus, né? Se a gente olhar para trás, a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa ruim. Então, muita coisa boa que Deus realizou. Precisamos, nesse fim de ano, nesse Natal, recordar as maravilhas de Deus em nossa vida. A mesma Maria que ficou de pé ali, é aquela que cantou, o Senhor fez em mim maravilhas, que é o meu lema episcopal. Então, fim de ano é tempo para agradecer as maravilhas de Deus, pessoas que fizeram parte da nossa história, agradecer os amigos, agradecer os médicos que cuidaram de nós, né? Pessoas que estiveram próximas, agradecer também até aqueles que não nos compreenderam, até os inimigos, porque eles nos ajudam a crescer, a pensar e a ver o que precisa ser melhorado, senão a gente cai numa área de conforto, né? Então a gente é tempo de agradecer e olhar para frente, né? É assim. O saldo é positivo, mas acontece, dona Marlinha, uma questão. Às vezes o ano foi tão bom, ou um fato negativo que acontece, como a gente diz assim, esse ano foi péssimo. É uma injustiça. Ninguém não paga para pensar. É uma injustiça. Por conta de um fato, a pessoa, nós, não estou me colocando, por conta de um fato, a gente esquece todo um ano e fica focado naquilo. É injusto com Deus, com você, com a história. Quantas coisas boas ocorreram. Aquele fato negativo, 1 ou 2, isso faz parte da vida. Não vai pegar as 1000 maravilhas a vida inteira. Mas no balanço geral é azul, não é? Né? Nós estamos fechando no azul, o saldo positivo, estamos vivos e com desejo de viver e de ser um sinal de amor no mundo. Graças a Deus, você me falou bem positivo. Graças a Deus. Precisa. Eu gosto muito de uma expressão de um filósofo, Emmanuel Mounier, que fala do otimismo trágico. Quer dizer, não é aquele pessimismo que não vai resolver nada, pessimista. Não. Né? E nem aquele otimismo romântico, né? Que a gente fala, o Titanic está afundando e a orquestra está tocando. Não. O otimismo trágico ou dramático para Mounier é manter a alegria, manter a esperança, mesmo nas tensões da vida. Não dá para negar isso. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem muita coisa. A senhora está aí com várias preocupações, eu estou aqui. Mas nós estamos aqui sorrindo para a vida. Exato. E confiantes em Deus. Né? Por isso essa expressão otimismo dramático é tão bonita, porque mantém o otimismo, a alegria, a esperança, mas sem negar também as tensões que estão por aí, que precisam ser enfrentadas. E enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ter que enfrentar essas questões. Não pode deixar-se assim, abater por isso. E por isso Maria dá um exemplo, permaneceu de pé aos pés da cruz. Não, tem muito ensinamento, né? Se a gente se aprofundar mesmo, nós que somos leigos, tem muito, né? Muitos ensinamentos que a gente não nem sabe. Mas a sabedoria do alto, né? A gente vai aprendendo com a vida. Mas a senhora tem muito ensinamento, sim. Meu Deus, com toda a sua experiência, né? É isso que a gente chama de sabedoria, né? Que é um dom do Espírito Santo, né? Ensinai-nos a contar os nossos dias, diz, né? A palavra de Deus. Ensinai-nos a viver bem a nossa vida. Essa é a grande sabedoria, esse é o grande propósito que devemos fazer no Natal e no Ano Novo. A gente precisa falar, Marli, você falou sobre isso, eu falei, gente, não é à toa que eu estou aqui, alguma coisa eu tive que aprender. A vida é um aprendizado, essa humildade, né? Aliás, somos eternos aprendizes, até o último instante. Hoje, uma outra questão que está muito aí, que me preocupa, é um pouco uma certa presunção, né? Uma arrogância de achar que já tem as respostas para tudo, né? E tem até uma frase que diz assim, quando a gente já pensa que tem resposta para tudo, a vida se incumbe de formular novas perguntas. Pois é. Para que a gente saia da arrogância, da presunção, né, da vaidade e entre, de fato, nós estamos aprendendo até o último instante. Poxa vida, eu fui capaz de pensar isso, de fazer isso, ainda eu tenho muita coisa que melhorar. Exato. Eu acho que esse gesto de humildade é o primeiro passo para que Deus possa fazer de nós uma nova criatura, que nós possamos renascer com Ele para uma vida nova. Mas sem essa humildade, essa abertura, se a gente cai na presunção, no orgulho, aí como é que Deus vai poder agir, né? E a gente vê muito isso, né? Vê muito.
Essa presunção sobre Então, isso. eu faço, eu posso. Então, mas para que isso, né? E a gente já está comprovado que isso não se mantém. Não, Gigantes com pés de barro. O que mantém é a humildade. Isso ninguém vai esquecer. ninguém. A bondade, isso ninguém esquece. A bondade, a humildade, humus, né? Terra, é o que torna a vida fecunda. Bom, o nosso amigo Sócrates, filósofo, só sei que nada sei, né? Esse é um princípio de sabedoria. Exatamente. Senhor, minha vida está nas suas mãos, me ajude, me mostre qual é o melhor caminho, né? Essa humildade diante de Deus também, e deixar-se guiar por Ele, pela vontade dEle, pelo Espírito Santo, não por aquilo, porque às vezes a gente cria uma imagem ou mistura muito a vontade de Deus com aquilo que é a vontade nossa. Esse é um outro perigo. Por isso a gente tem que ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Bom, peraí, isso aqui é o que Deus quer, está na palavra de Deus, é o ensinamento. Não, mas peraí, isso aqui é vontade minha, eu estou querendo que Deus pense como eu. Peraí, estou misturando as coisas. Então hoje, mais do que nunca, Ana Marli, aí para os nossos telespectadores, o discernimento. Não vamos nos precipitar, né? Às vezes nos precipitamos com julgamentos, né? Com o discernimento para ver o que Deus quer, o que é a vontade dele e o que é interferência minha, às vezes. Porque eu acho assim, como a gente entra os amigos, eu acho que Deus, o propósito dele não é o nosso. O nosso não é o dele, o nosso não é o dele, né? Ele sabe de tudo. E nós. E adequar a nossa vontade a dele não é fácil. Porque às vezes a gente quer que Deus pense como nós. Claro que não. A senhora entende? Então, tanto é que na palavra de Deus também tem essa expressão: os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos não são os seus. Somos nós que temos que nos adequar a Deus, não exigir que Ele pense como nós, né? Então, isso é um esforço de esvaziamento mesmo, de se abandonar nas mãos de Deus e o discernimento, falar, peraí, não. Isso aqui não é o que Deus quer, isso é o que eu quero. Então eu preciso trabalhar a minha vontade para querer o que Deus quer. Eu sempre costumo usar essa expressão. Não é só fazer a vontade de Deus, mas querer o que Ele quer para mim. E o que Deus quer para nós? É o bem, é o amor, é a salvação, uma vida feliz, realizada. Estamos nesse mundo para deixar frutos, para sermos um sinal de amor. Enquanto estamos aqui, enquanto não voltamos para junto de Deus, para o abraço misericordioso do Pai, a vida tem que seguir, né, produzindo bons frutos no amor. Né? Assim, eu acho que as pessoas estão muito, o ser humano está muito diferente da época que eu vivi. As pessoas tinham mais, assim, respeito, mais devoção, temia mais a Deus. As pessoas tinham respeito mesmo, né? E já passava isso para os seus filhos. A gente tinha respeito mesmo. A gente cresceu assim. Aquela está assim, papai do céu vai brigar, né? Que eles passavam isso pra gente. Tinha o temor de Deus, né? Que não é medo, é o respeito. Exato, o temor é o respeito. Respeito à pessoa, respeito às coisas sagradas, né? Respeito ao ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Esse respeito que se tinha, né? Que se tem ainda, mas hoje, infelizmente, as pessoas estão um pouco agressivas, né? Talvez por várias exigências do mundo moderno, do consumo. É o mundo moderno. Né? É o consumo, é o ter, são os apelos que estão por aí, são as cobranças que vêm. Você tem que ser um pai exemplar, uma mãe exemplar, tudo. Então vem cobrança de fora, você acaba cobrando os outros. E aí depois as pessoas se culpam, mas onde foi que eu errei? Né? Não sei. As coisas vão acontecendo na vida. Então, eu acho que as pessoas estão sendo muito cobradas hoje, né? O mundo vai cobrando, né? E aí as pessoas também acabam cobrando os outros, então fica esse círculo vicioso, né? Não, a gente convivia bem com pouco. E passamos por dificuldades, mas estamos aqui. Né? Exatamente, né? Então, a gente vai falar isso tudo nos fortaleceu, né? Hoje também as pessoas têm dificuldade hoje de lidar com o não, com as adversidades, né? Assim, nós precisamos ser pessoas humanas mais fortes um pouco. Aí vem a virtude da fortaleza, que é um dom do Espírito Santo, e também da resiliência, de saber lidar melhor
as contrariedades da vida e voltar para o caminho, né? Que não é como a gente pensa, não. Não, mas também está difícil. Então a senhora vê hoje, né, a questão da depressão, a questão da saúde mental, ela entrou na agenda. Aumentou. E a pandemia, eu vi uma entrevista nesse sentido, a pandemia contribuiu para mostrar que essa questão da saúde mental é uma questão de todos. Nós temos que ter cuidado com a nossa saúde mental e emocional, né? Porque as demandas são muitas, as exigências, é agenda, é prazo. Quem está no mercado é cota, tem que cumprir a cota. Eu trabalhei como vendedor também, antes de ser padre, antes de entrar para o seminário. É cota, é meta, são cobranças de todos os lados. Então, antes a vida era muito mais simples. Não adianta também um saudosismo do passado, mas também não vamos deixar que tudo isso nos sufoque, né? É aquilo que Jesus disse, aquela semente no meio dos espinhos ou no terreno pedregoso, aí vai murchando. Então a gente tem que saber lidar com isso, sem se deixar dominar ou se intoxicar com tudo isso, que aí depois prejudica a saúde física, emocional, espiritual. Então hoje a demanda é muito grande por saúde mental, né? Saúde física. Precisamos estar atentos a isso, né? Aqui já veio me avisar que nosso horário terminou, como passou rápido. Foi rápido, tá tão boa. Eu pedi o diretor dar uma hora para o senhor. A nossa prosa está muito boa. Tá obrigado. Muito bom. Agora fazer uma mensagem aí, pessoal. Vamos despedir. Então eu quero agradecer na pessoa da Dona Marli, a nossa TV, que nos acolhe, né? Agradecer a vocês, ouvintes, telespectadores, e desejar a vocês todos, né, um feliz e santo Natal. Seja qual for a situação pela qual você esteja passando, né? É Natal. Jesus nasce na nossa história, na nossa realidade. E nós podemos renascer com Ele para uma vida nova. Então, vamos voltar o nosso olhar para Jesus, vamos agradecer a salvação que Ele nos trouxe, né? E também pedir as graças e bênçãos para o próximo ano, que está chegando, né? Desejo a vocês também um feliz, um abençoado, um sereno ano novo, né? Com saúde, paz, prosperidade, mas com muito amor, muito perdão, muito diálogo, muito respeito para com os irmãos. Somos todos irmãos. Então, eu costumo dizer assim, né? Que esse Natal nos torne mais humanos. E onde reina o amor, Deus está presente. Vamos ser no mundo expressão de amor. É isso, porque Jesus é amor, Deus é amor. Feliz Natal, abençoado Ano Novo, gratidão, uma alegria estar com vocês. Muito obrigada, Luiz Antônio, obrigada mesmo. E que tudo que o senhor falou, que as bênçãos recaiam sobre o senhor, entendeu? Acolho como bênção de mãe. Que minha mãezinha está no céu junto com Nossa Senhora, mas acolho como bênção de mãe. E descanso eterno a sua filha. Amém. Telespectadores, até semana que vem, desejando a vocês, que eu já falei, um Feliz Natal. Quero mandar um abraço para uma família que eu gosto muito e me segue, moro no Rio de Janeiro, Sérgio Gonçalves e a sua linda família. Um Feliz Natal e continue me prestigiando, tá bom? Para minha família, um beijo muito grande, meu filho, meus netos, um bisneto, as agregadas que eu costumo falar, as esposas dos meus netos. E que estejamos juntos, se Deus quiser, nessa noite de Natal. Um beijo muito grande para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos.
E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.